vossa face, Senhor. Resplandeça sobre nós. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o nosso único e supremo pastor é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a realização da promessa que Deus faz já no Antigo Testamento, quando percebe que os seus pastores haviam se desviado. E nós podemos pegar a primeira leitura, por favor, no folheto de vocês, quando o próprio Deus faz a promessa, e a palavra de Deus, meus queridos, é palavra irrevogável e cumpre-se necessariamente. Lá no versículo 4, a gente pode ler juntos: suscitarei novos pastores, não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Assim também no versículo 34 da profecia de Isael, quando o próprio Deus diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. E faz isso acontecer, e isso realiza-se de fato quando Jesus Cristo vem a este mundo. Quem é o nosso único e supremo pastor? Jesus. Por meio dele e através dele, os pastores da igreja guiam a igreja no mundo afora, nessa paróquia e em todo o mundo. Por isso nós, os sacerdotes, os bispos, somos escolhidos por Deus para guiar o seu próprio rebanho. Mas é assim, sejam misericordiosos, porque olhem para o Padre e percebam que eu, assim como o Padre Luiz, o nosso bispo, não somos lá muita coisa não. Seres humanos, frágeis, quase nada. Olha para esse negreto aqui, nada, magrelo, esguio, não tem força. Somos assim, como vasos de barro escolhidos por Deus, imerecidamente. O Senhor olha para a gente, vai você mesmo, não tem outro. Por isso, quando pulular, quando saltar aos olhos da comunidade as fragilidades dos pastores, sejam misericordiosos, porque Deus tem sido muito misericordioso para conosco. Mas, caríssimos irmãos, e não tanto severos no julgamento com os sacerdotes, com os bispos, como muita gente tem feito, e infelizmente muitos católicos. Mas, caríssimos, entendam que o Senhor fala na leitura hoje de pastores. Quem virá pastores? Nós somos porque estamos em Cristo, mas não somente nós. É importante que se diga, atenção, isso aqui é muito importante.
Todos os que lideram, que têm pessoas sob sua responsabilidade, são pastores. Como assim? É simples. Quem aqui é pai ou mãe de família? Levante sua mão. São pastores constituídos por Deus. Os filhos que vocês têm e dizem que são seus, não são. São filhos de Deus confiados aos vossos cuidados, para que vocês cuidem, zelem, pastoreiem seus filhos. Ah, padre, mas eu não tenho filho. Quem aqui tem empresas, gerencia, quem aqui governa, também é pastor. E só, mas eu nenhuma coisa e nem outro. Aí os casais estão aqui porque, os casais de namorados estão aqui porque lhe foi confiado pela divina providência o cuidado um do outro. Portanto, são sim pastores um do outro. E aqueles que são amigos também, os amigos íntimos têm o dever, a obrigação de zelar pela salvação um do outro. Portanto, são também pastores, têm o dever do cuidado, têm o dever de encaminhar nos caminhos do Senhor, da salvação, a levar por bons caminhos. Mas, afinal de contas, se os pais, tem mais um, não pode deixar de lado. Quem aqui é padrinho ou madrinha de alguém? Levante a mão. É bom que se diga isso, porque tem gente que acha que é padrinho ou madrinha só para o dia do batizado, do crisma, do casamento. Não, senhor. Você assumiu diante de Deus e da comunidade uma responsabilidade muito grave de ajudar esta pessoa no caminho da salvação. E ninguém te obrigou a fazer isso. Você fez porque quis. Portanto, assuma a sua função. Padrinhos e batizados são tão responsáveis pela salvação dos seus afilhados quanto os pais. E isso lhes será cobrado. Irmãos, e como nós, que temos a responsabilidade de guiar uns aos outros pelas boas veredas desta vida, como nós que somos então pastores, podemos nos portar como tais? O que nos fará ser realmente pastores? A palavra de Deus hoje nos ajuda a entender muita coisa. De como nós devemos agir, de como nós podemos proceder. Muita coisa boa nos é ensinada. Primeira leitura de hoje, lá no versículo 1. Entender a gravidade da responsabilidade daqueles que são pastores. Ou segundo diz o Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Os namorados que se cativaram são responsáveis uns pelos outros. Mas o namoro não deu certo. Não se tornem inimigos por causa disso. Tu te tornas eternamente responsável. Os pais aos filhos, os padrinhos aos seus afilhados, os chefes, gerentes aos seus subordinados. E aí no versículo 1, o Senhor nos faz um alerta. Vamos ler juntos, para ninguém esquecer. Ai dos pastores diz o Senhor. As pessoas que estão sob seu cuidado, foi-lhes dada por Deus. Os pais têm a grave missão de educar os seus filhos, de cuidar, de zelar pelos seus filhos. Hoje, se diz, precisa-se batizar a criança, um pai irresponsável tem um desplante de dizer, não, deixa ele crescer, que depois ele escolhe o que ele quer. Tem que ser muito irresponsável para pensar assim, para dizer isso. Ora, quer dizer então que essa criança que pulula no meio da igreja, que precisou ser levado não sei quantas agulhadas já até chegar essa saúde e vitalidade, de vacina, você teria que dizer a mesma coisa. Deixa ele crescer, que depois que ele cresceu, ele escolhe se ele quer ser vacinado ou não. Alguém faz isso?
Ninguém. Porque se preocupa com a saúde física, com a saúde corporal. E a salvação não importa. E a saúde espiritual não importa. Ou então, os pais que dizem ainda para os filhos de 10 anos, de 5, 6, 12 anos: filho, vamos para a igreja. Aí o filho na cama diz: não, eu não quero. Ah, então tá bom, fica aí. Só Jesus na causa, viu? Quer dizer que agora quem manda dentro da sua casa é seu filho. Quem manda em você é seu filho. A hierarquia constituída por Deus, de que os pais, e ninguém pode mudar isso, de que os pais são superiores aos seus filhos, ela foi e está sendo invertida sistematicamente. Em sua casa é assim? Abra seus olhos, meu irmão, tem alguma coisa errada. Que os pais precisam ser amigos dos filhos, não temos dúvidas disso. Mas nunca esquecer de quem é quem dentro de casa. Porque senão, daí a pouco veremos filhos, ou como temos visto, botando o dedo na cara dos pais e dizendo o que querem e bem entendem, ou ficando sem falar com os pais porque se aborreceram com isso ou com aquilo. Tome vergonha. Ai dos pastores que deixam perder os seus filhos, diz o Senhor, ou as suas ovelhas, diz o Senhor. Aí, no primeiro versículo da profecia de Isaías: ai dos pastores que deixam dispersar-se o rebanho da minha pastagem. Ah, padre, mas eu fiz de tudo pelos meus filhos, dei a melhor educação, convidava para a igreja, mas eles se perderam. Bom, aí já não é responsabilidade sua, o que deveria ser feito você fez, e isso é importante. Deus olhará para as suas mãos limpas, pelo cuidado, pelo zelo, pela responsabilidade que foi assumida com todas as forças. Mas não sejamos irresponsáveis com as pessoas que estão sob nosso cuidado, irmãos. Ai dos pastores, ai dos pastores. Dá até medo de imaginar o próprio Deus dizendo isso, que deixam perder-se as ovelhas. Diz ainda para os casais, o livro do Eclesiastes, que uma mulher santa santifica a sua casa. Não é? Vamos pensar nos casais namorados, aqueles que já estão casados. As santas mulheres santificam os homens e as suas famílias. Na verdade, os homens aqui é tudo cara de santo, ó. Na verdade, eu acho que é o contrário, né? Não será? Pode ser que sim. Um é responsável pela santificação e o encaminhamento do outro para a casa do Senhor. E não podemos permitir-nos não cumprir bem esta missão que é dada por Deus. Sempre. E o que deve então fazer o pastor para bem guiar seu rebanho? Irmãos, nada muito difícil. Salmo 22, ou que nós conhecemos como Salmo do Bom Pastor, 22, 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí tomem o Salmo em mãos, para vocês poderem contemplar o que o bom pastor faz. Tomem um Salmo no folheto que vocês têm em mãos, e nós vemos: o Senhor é meu pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Me leva a descansar em prados verdejantes, me leva a repousar em águas, me guia num caminho seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe por um vale tenebroso, pela tristeza, pela angústia, pelo sofrimento, Ele está ao meu lado em todos os momentos, nenhum mal me atingirá. Ele prepara à minha frente um banquete, e eu transbordo de alegria, diz o salmista. E por fim, lá no versículo 6. Versículo 6. Vamos ler juntos. Felicidade e todo o bem por toda a minha vida, pelos tempos infinitos. Eu fico olhando um monte de gente aqui que parece umas múmias, não abre a boca para nada. Depois diz que a missa demorou, que o padre falou demais, mas também você está aí, parecendo uma estátua, criatura. Presta atenção, está com o pensamento voltado para outro canto, olha para cá. Se atente, acorde, criatura.
Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. A missão do pastor para as suas ovelhas, para aqueles que lhe foram confiados pelo Senhor, fazer todo o bem possível para que sejam felizes. Felizes. Essa é a missão do pastor, dos pais para os filhos, dos namorados, do casal um para com o outro, daqueles que são responsáveis em empresas, na administração. Fazer o bem. Essa é a missão dos pastores. Você tem feito isso? Padre, eu não sei nem como fazer. Tem coisas que são muito simples e que soam muito bem. Por exemplo, você acorda, chega ao trabalho, ou melhor, ainda em casa, olha para os seus e diz, ligeiro que o pão está aqui, come logo para a gente ir embora. E aquele bom dia, cadê? Onde fica? Não é simplesmente uma palavra lançada ao vento, é um desejo do seu coração para o outro, que você tenha um bom dia, que seu dia seja melhor, que você viva um dia abençoado. É o meu desejo para você. Aí chega no trabalho, é aquela correria, aquela pressa, do mesmo jeito, e você não olha para a pessoa para fazer um elogio. Eu dizia isso semana passada. Quanta gente tem dificuldade de fazer um elogio? Olhar para a pessoa e dizer, ô loira, teu cabelo está bonito. Homens, namorados, aprenda. Se a mulher cortar 5 milímetros do cabelo, diga que está lindo, que fez uma mudança radical no rosto dela. Faça um elogio, faça um dia do outro ser melhor, faça um bem. Não custa muita coisa, não é nada. Arranque um sorriso de alguém, faça como a Santa nos ensina, que ninguém saia da sua presença sem se sentir mais feliz. Caríssimos irmãos, para que o bem que nós fazemos possa repercutir em felicidade na vida das outras pessoas e ainda, e por fim, como ser bons pastores. Aí o nosso Supremo Pastor nos ensina lições maravilhosas na leitura de hoje. Depois que os apóstolos voltam de uma missão, Jesus chama, eles contam tudo como aconteceu e Jesus diz assim, pega um folheto aí, lá no Evangelho, versículo 31. Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Descansai um pouco. Depois de uma semana cheia de trabalho, de confusões, de angústias, depois de uma semana cheia de tristeza, de sofrimentos, também de sorrisos, o Senhor nos chama para estar aqui na casa dele e diz para você, descanse um pouco. Porque nós vamos à igreja, Padre, todo domingo. Porque depois de tantas labutas, durante uma semana inteira, o seu coração arde em pensar, eu tenho que ir para a missa. Para quê? Para descansar um pouco no Senhor. Para orar um pouco. É o que Jesus fez e continua fazendo com todos nós. Descanse um pouco. Suas angústias podem ser muitas, seus problemas muitos, suas dores grandes. Mas vem descansar um pouco. Não falte a missa por nada não, ou por razão nenhuma. Aceite esse convite de Jesus. Vem descansar um pouco, vem repousar no Senhor um pouco. Vem revigorar as tuas forças no Senhor. Vem restabelecer as tuas energias em Deus. E aqui estamos, irmãos, para descansar um pouco no Senhor. Por isso, respirem. Respirem profundamente. Respirem. Se permitam repousar nas mãos do Senhor, nos braços do bom pastor. Confiem em Deus que tudo pode e não abandona nenhum de vocês, porque Ele os ama infinitamente. E ainda, meus irmãos, o que faz um bom pastor? E aí, lá no versículo 34, Jesus Cristo nos ensina, e ensina você, que também é pastor, como eu. Ao desembarcar,
Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. O mundo que nós vivemos é o mundo da indiferença. O Papa Francisco disse que nós aprendemos a globalizar a indiferença e precisamos globalizar a solidariedade. Se o outro está com problemas, com dificuldades, não seja indiferente. Se o seu esposo, sua esposa está passando por dificuldades, olhe nos olhos, perceba no olhar as dores, as angústias do outro. Não seja indiferente, não permita que lhe arranquem a compaixão do seu coração. Olhar para o outro, perceber as suas dores e sentir compaixão é o primeiro passo para agir como quem ama. Aí você socorre. Por isso, namorados, casais, pastores do Senhor, que somos todos nós, não percam de vista olhar os outros nos olhos e perceber que precisam de você, perceber que precisam da sua ajuda, da sua força, do seu apoio, e que você pode ajudar, porque Deus, que é bom, te constituiu para ser pastor do rebanho que não é seu, mas que é dele. É bom quando os amigos se conhecem muito, assim como os casais, os namorados se conhecem o suficiente para olhar nos olhos do outro e dizer: poxa, você não está bem hoje, vamos conversar aqui. E parar um instante para socorrer quem precisa. E você pode fazer isso. E mais, eu estava na academia da Polícia Militar esses dias, na correria para a formatura, aquela agonia, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. E aí um dos nossos parou, não é nem católico: padre, com licença, pegar sua mão aqui. Eu disse para ele: Deus abençoe, e já fui saindo. Ele falou: não, espera um pouco. Colocou a mão nos meus ombros e fez uma oração. Pense uma pessoa que descansou em Deus. Naquele momento fui eu. Você pode fazer isso. Faça um instante de oração com alguém que precisa. Seja um pastor como o nosso bom pastor. Socorra, ajude, faça o bem, faça os outros mais felizes. E aí o seu coração se alegrará. Que assim seja.